Bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosas! O que mais é possível, que eu penso que é impossível, mas se eu permitir as possibilidades, vai atualizar uma nova realidade, universo. Como vocês estão? Terçou e terça-feira é dia de Live da Consciência. Bora aqui contribuir comigo, bora encaminhar essa live para alguém que vocês conheçam, para uma amiga que está precisando, que está na escolha de receber um presente de vocês. E o que mais é possível, hein? Como pode melhorar ainda mais o universo? Deixa eu convidar aqui algumas maravilhosas para esse bate-papo de hoje. Pronto. Você sabe dizer não? Quero que vocês me respondam aí, quem está no ao vivo e quem vai assistir essa live depois no gravado. Você é uma pessoa que se considera alguém que sabe dizer não? Ei, mames, bom dia, bom dia. Responde aqui pra mim, mãe, você que acabou de chegar. Você é uma pessoa que sabe dizer não? Como que funciona aí o não na sua realidade? Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas consciências sobre o nosso grande poder em dizer não. Bom dia, Aline! Você sabia que por trás do dizer não existe um poder muito grandioso? Acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui. É um tema diferente, um tema que eu nunca falei, que é sobre o nosso poder de dizer não. E, na verdade, é um tema bem amplo, em que a gente podia ficar aqui a manhã inteira falando sobre isso, falando sobre o poder do não, como que o não influencia na nossa vida, no nosso dia a dia, e o que se requer para que a gente olhe para isso e abra possibilidades na nossa vida. Mas eu trouxe aqui algumas consciências para a gente poder compartilhar. Desenvolver a habilidade em falar não é um processo que requer muitas camadas. Muitas pessoas acham que quando a gente está no autoconhecimento ou nesse processo, né, de se conhecer mais, de se entender, que é muito fácil, que a partir do momento que você recebe uma consciência sobre algo que você deseja mudar, que as coisas mudam assim, ó, num passe de mágicas, mas não é. E com o não também é a mesma coisa. O não, para a gente desenvolver essa habilidade... Ai, gente, eu não consigo acenar aqui para todo mundo, senão mexe no negócio, eu me desconcentro. Bom dia, Mari. Seja bem-vinda. Para a gente desenvolver o não na nossa vida também, são várias camadas. Então, a gente fica consciente de algumas coisas, de algumas situações. E daqui a pouco você vai percebendo que vai ficando cada vez mais fácil. O que o não representa para você? Eu gostaria que você refletisse. O que essa palavra não, o que o não representa no seu universo, representa na sua vida? Durante muito tempo ele foi visto como algo ruim, né? A gente olha muitas vezes para o não e pensa assim, ai, nossa, mas é algo negativo, né? Algo ruim. E a gente começa a desenvolver vários registros a respeito do que ele representa. De repente te traz a memória de algo da sua infância, se você foi uma criança que ouviu muitos nãos dos seus pais ou das pessoas que criaram você, de quem convivia com você. Ou você pode também se lembrar de várias coisas que você não teve, de várias coisas que te foram negadas, e muitas vezes a gente acha que o não, ele tem a ver com isso. Ele tem a ver com essa parte de dificuldades que a gente viveu, com esse desafio que a gente traz lá da nossa infância. O não, muitas vezes, na nossa mente, ele representa o quê? O egoísmo, representa a amargura, o egocentrismo, e muitas vezes também, dependendo do contexto, você se sente uma pessoa imprestável, né? Naquele lugar assim de que às vezes você pode contribuir com o outro e você fala um não, e às vezes a gente se sente até culpada, né? Por isso, vamos falar um pouco mais à frente. Então, o não, ele muitas vezes pode representar várias coisas, dependendo aí dos nossos registros lá da infância. E a gente tende a achar que dizer não, que falar não, que se posicionar é algo ruim. Mas vamos descobrir hoje
que tem a ver com várias outras coisas na nossa vida e que dizer não muitas vezes é super necessário. Tendemos a pensar, se eu posso falar que sim, por que eu vou dizer que não? Então, se um amigo, se uma pessoa, alguém pede uma ajuda para você e você pode fazer aquilo, você tende logo a falar que sim. Normalmente a gente deixa de ajudar, a gente deixa de contribuir com o outro quando algo realmente ele não vai dar para fazer. Então, se eu tiver um compromisso naquele horário, se eu tiver algo para fazer naquele horário, e aí eu tento a justificar que eu não posso fazer aquilo pelo outro porque eu já tenho esse compromisso, e aí eu uso a minha justificativa. Do contrário, às vezes a gente pensa assim, se eu tenho um tempo livre, se eu posso fazer, ou então aquele pensamento assim, não me custa nada, por que eu vou falar que não? Então eu tendo a falar que sim, tá? O não, ele te posiciona e ele te traz limites. É isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Você dizer não, você se posiciona na sua vida, no seu universo. E aí vão trazendo agora, né, na memória de vocês, vão trazendo energias, vão trazendo situações em que tá te faltando você se posicionar. Tá te faltando você dizer o não ali. Seja para uma pessoa, seja para uma situação, seja para você mesma, seja para algo que você gostaria de mudar e que talvez você ainda não percebeu que é possível quando você começa a se posicionar. Você aprende a se posicionar nas situações e a definir o que você quer para a sua vida. Quando você começa a usar o não no seu dia a dia, quando você começa a dizer não para as situações, e às vezes não é necessariamente a palavra não, mas as suas ações que vão vindo com esse posicionamento seu, você começa a perceber que existe um limite que vai sendo criado. Existe um limite para a sua vida, existe um limite entre você e o outro, existe um limite em que você percebe de que se você se posiciona, o outro ele não invade o seu espaço. Então o não, ele faz parte do posicionamento. E daí, se você é a pessoa que sempre quer dizer sim para tudo, acha que se você falar o sim, que se você sempre agradar, você vai ser aceita, você vai ser bem vista, então já bora desconstruir isso em todos os lugares que você acreditou fielmente de que você é a pessoa do sim, é a pessoa que ajuda, que contribui, é pau pra toda a obra. Bora destruir e descriar isso. Pode POC, tá? Tendemos a achar que para sermos amadas e sermos aceitas, né, que essa necessidade de amar é de todo ser humano que vem aqui na Terra, a gente tem que ser essa pessoa do sim para tudo, do sim para tudo. Então bora pode POC em tudo isso. Já vamos liberar isso aí. E o que você sente ao falar não? É sempre sobre você e sempre sobre você perceber o que isso te causa. Você fica mal? Eu lembro mesmo assim, né, trazendo a memória aqui agora de mim, no início do meu processo de autoconhecimento, que eu comecei a falar mais não. E eu tinha muito isso, né, de querer ajudar, de querer me doar, de fazer pelo outro, de fazer para o outro. E quando eu comecei nesse caminho a entender essa necessidade de me posicionar e de falar não, muitas vezes eu me sentia culpada. Muitas vezes. Eu pensava assim, nossa, mas se eu tenho, por que eu não vou compartilhar? Mas se eu posso fazer, por que eu não vou ajudar? E acaba que nós mesmas, quando não nos posicionamos, ficamos chateadas quando a gente vê o outro somente como alguém que te pede o tempo todo. E eu trabalho já empreendendo há muitos anos, né? Há mais de 10 anos. E eu me lembro que eu falava assim, nossa, tudo que tem que resolver as pessoas me pedem. Porque as pessoas acham que quem empreende tem horário flexível. E era isso que meu marido falava pra mim. Não, mas você tem tempo pra ir lá e fazer. Mas você tem tempo pra ir lá e resolver. Era o que minha mãe também achava. Você pode fazer isso por mim, você pode fazer isso por mim. E acabava que por eu permitir isso e não me posicionar, as pessoas faziam cada vez mais. Só que quem tem que trazer essa mudança? Quem tem que trazer esse posicionamento? Sou eu. Não é o outro que tem que perceber que eu tenho milhões de outras coisas para resolver, ou simplesmente se eu não tenho nada para resolver, mas eu quero ficar à toa naquele momento, eu não sou obrigada o tempo todo a estar suprindo a necessidade do outro, eu não posso achar que é o outro que tem que mudar. Eu é que tenho que ter essa percepção e esse posicionamento. E daí, cada vez mais, isso foi mudando.
Só que no início que a gente vai fazer esse posicionamento, causa muitas vezes esse sentimento de, nossa, será que eu tô sendo egoísta? Ou será que eu tô pensando só em mim? Porque a nossa mente, ela coloca isso para justamente provocar esse sabotador em você e de você não fazer essa mudança que se requer. E o seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, se você acha que as pessoas elas abusam de você o tempo todo, que te veem como boazinha e só pede pra você, porque sabe o que você vai fazer, em algum lugar inconsciente você está criando essa situação, por você muitas vezes não se posicionar. E quantas vezes você fala que sim e depois você fica arrependida? Era o que acontecia comigo. Pra que eu fui combinar tal coisa com a pessoa? Pra que eu fui assumir esse compromisso? E a gente acha que isso é uma escolha finita, né? E a gente se sente culpada, remói, pelo simples fato da gente não conseguir dizer o não para outra pessoa. A gente sente tudo isso. Só que é uma caminhada e é um processo em que a gente vai cada vez mais tendo facilidade em se posicionar, em perceber o que funciona, o que não funciona. E será que você fala o sim somente porque não sabe lidar com as reações das outras pessoas ao teu não? Será que hoje você diz sim para todas as pessoas somente porque você não sabe lidar caso o outro, né, tenha aquela expectativa sobre você? E ontem eu falei sobre expectativa. O outro, ele tem uma ideia sobre nós, uma ideia assim, de que não. Jéssica sempre fez isso por mim. Jéssica sempre fez assim. Ele acha que você vai continuar fazendo. E a partir do momento que você decide mudar isso, o outro, ele criou essa expectativa. E aí, às vezes, a gente pensa assim, ai, pra eu não me estressar, eu vou lá e vou fazer? Pra eu não me estressar, eu vou aceitar isso? Pra eu não me estressar, eu vou falar que sim? Eu vou fazer mesmo pra pessoa? Só que o quanto que isso tá, muitas vezes, mascarando você de começar a se posicionar. Seja em uma relação profissional, seja uma relação pessoal, seja na sua casa, com seus amigos. O quanto que você, por medo das reações de outras pessoas, você muitas vezes acaba falando que sim. E vocês já pararam para pensar que o sim, ele não requer explicação? E o não, muitas vezes a gente tem essa necessidade de se explicar. Se vocês me chamam para uma festa, e daí, às vezes, eu não quero ir, não tô a fim de ir. E aí eu, ao invés de falar assim, ai, fulano, eu não tô a fim de ir nessa festa hoje, eu conto uma historinha. Olha, então, eu trabalhei muito essa semana, eu tô bem cansada e é por isso que eu não quero ir à festa. E aí a gente coloca isso. Ou a gente arruma alguma coisa pra fazer, né? Não, mas é porque agora eu preciso estudar, eu vou ter uma aula, eu tenho que desenvolver tal coisa, eu vou trabalhar. E aí você vai e justifica o seu não. Nós muitas vezes não conseguimos colocar para o outro a nossa real vontade e que muitas vezes é a vontade de não ir, a vontade de não estar presente, a vontade de não sair, a vontade de não agradar, a vontade de não ser aquilo que ele acha que precisamos ser. Então a gente normalmente justifica, né, com essas historinhas o tempo todo. Tá fazendo sentido aí para vocês, meninas? Vocês que estão aí na live? E eu quero dizer para vocês o seguinte, que não é fácil ser uma mulher bem posicionada, não é fácil ser uma pessoa bem posicionada, não é fácil você falar um não, né? Não é fácil você colocar limite para o outro, porque você começa a perceber que você fica diferente e que o outro te enxerga dessa forma diferente e que as pessoas começam a achar assim, nossa, mas agora você não quer fazer mais nada. Como eu ouço isso, né? Ouvia muito lá atrás e continuo ouvindo. Nossa, mas agora você só faz o que você quer. Agora você só sai aonde você quer. Agora você... sim. Agora eu só faço o que eu quero. E o quanto que muitas vezes para fugir disso, né? Porque isso também dá trabalho, isso também você manter o seu posicionamento, que muitas vezes é contraditório com várias outras pessoas, é contrário, né? Do que elas gostam, do que elas desejam e buscam. Você precisa manter o seu posicionamento ali. E isso às vezes pode te dar a sensação de que você está sozinha no seu não. Mas pensa comigo, se você fala um sim, querendo dizer não, uma parte de você, ela fica para trás. Você corta pedaços de você todas as vezes que você fala o sim e você gostaria de dizer não. E aí por que você tem que se desagradar
porque você quer deixar o outro confortável, porque você quer agradar o outro, porque você quer deixar o outro bem. Aí você escolhe muitas vezes se desagradar, se colocar em situações ruins, de sensação mesmo. Às vezes você não estava afim de fazer aquilo e você escolhe ficar nesse espaço de sofrimento com você mesma para ver o outro bem. Então, bora trazer aí a consciência, né? Quais são os lugares, quais são as situações que vocês estão falando sim para outras pessoas, querendo dizer não e corroendo, né? Quebrando uma parte de vocês, corrompendo uma parte de vocês com esse movimento. O fato é que as pessoas, elas não estão programadas para falar não. Elas não foram, né? Elas não foram programadas para se posicionar. Elas foram programadas sempre para caber, sempre para agradar. E aí, será que você hoje está vivendo para agradar outras pessoas? Ou você está vivendo para agradar você? Então, todos os lugares, espaços, consciências, realidades, dimensão em que você está entrelaçada com situações para agradar o outro, bora destruir e descriar tudo isso. Certo, errado, põe mal, pode poc. Já manda embora essa energia. Quando você começa a falar não, todos os sentimentos negativos vêm até você. É como se você começasse a buscar em você algo que tá ruim. É como se você sempre isse pro errado, né? Sempre fosse pro errado de você. É como se você começasse a ter esses pensamentos que eu falei lá no início. Será que eu tô sendo egoísta? Poxa, mas eu podia fazer isso pelo outro, né? E tô escolhendo não fazer. Ai, será mesmo que o outro tem razão sobre mim? E quando a gente começa a ter esses sentimentos, isso não pertence a gente. Na hora, quando vierem esse tipo de sensação, de emoção, vocês podem fazer aquela pergunta: a quem pertence isso? A quem pertence isso? E pensa comigo, vocês muitos anos, né? Nós, né? Eu também, muitos anos a gente foi essa pessoa condicionada a agradar. A gente foi essa pessoa condicionada a sempre caber nesses espaços, a sempre querer agradar as pessoas ali, a servir, né? O quanto que a gente aprende sobre servir. E quando a gente começa a fazer esses movimentos diferentes, é normal que o nosso corpo ele sinta. É normal que a gente fica meio estranha, que é meio coisada, né? Isso são sensações normais. Mas com o tempo você vai percebendo que isso também vai passar. Porque você começa a perceber que você está se priorizando, se posicionando, que você está realmente fazendo algo por você, que você está se agradando. Então, esses são os benefícios. E aí você começa a diminuir essas sensações negativas. E pessoas que não sabem ouvir o seu não, normalmente são pessoas também que não sabem dizer não. Então repare bem, aquela amiga que fica chateada, né? O seu companheiro, a sua família, as pessoas que reclamam do seu não, normalmente são pessoas, assim como você aprendeu, que não sabem dizer não também. Então, para você ter paciência com essas pessoas. Notoriamente, as pessoas que compreendem a nossa posição, o nosso posicionamento, são pessoas também que fazem isso. E eu tiro mesmo por mim. Eu tenho duas amigas, né? Que elas são, assim, um perfil muito... Duas não, três. Agora acho que tá ampliando mais essa consciência entre a nossa relação, né, de amizade. Em que, assim, a gente combinou de sair. Eu tô com uma amiga que eu combinei de sair já há 2 semanas. E aí, olha, amiga, hoje eu não tô me sentindo bem, quero ficar em casa. Tá tudo certo. E a mesma coisa quando eu falo, a mesma coisa quando elas falam. Por quê? Elas sabem se posicionar, elas sabem dizer não. E aí quando eu falo não, elas ficam bem com isso. Porque, gente, a gente combina uma coisa. Aí naquele dia, você tá se sentindo de uma outra forma, você tá querendo fazer uma outra coisa, você não tá mais com aquela mesma energia. E aí a gente arrasta isso, né? E fala, não, mas eu combinei. Aí se eu não for, fulano vai ficar chateado. Se eu não for, fulano vai ficar perguntando o que eu tenho. Então a gente muitas vezes convida, né, esse peso para nossa vida exatamente por isso. Porque estamos escolhendo conviver com pessoas que também não sabem se posicionar. E daí fica mais desafiador a gente ser essa pessoa, né? De falar o não e tudo mais. Mas isso não pode ser algo que interrompa você de fazer isso, tá? E daí, eu quero falar aqui com vocês 5 coisas que eu trouxe, né? Sobre o não. E pra gente poder trazer mais consciência sobre isso.
saber que o não ele vai te posicionar. O não ele vai te posicionar na vida, tá? E o não ele vai fazer com que você reflita os lugares que você está frequentando. O não ele vai fazer você perceber quais são os ambientes que agradam você, o que você quer para sua vida, o que você não quer. E as pessoas até falam sobre isso, né? Você tem que saber o que você quer para sua vida. Sim, a gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente escolhe, né? A gente tem que saber o que você quer dizer sim. Mas você sabe o que você não quer mais? Você tem essa consciência do que você não quer mais na sua vida? Das pessoas que você não quer mais na sua vida? Então o não, ele vai te convidar também a olhar para isso. E aí às vezes você tá ali, né, passando por cima disso e fingindo que isso não tá acontecendo, é muitas vezes o motivo porque você tá criando as mesmas coisas sempre. Então você tá o tempo todo caindo no mesmo buraco, no mesmo buraco. Pelo simples fato de você não escolher se posicionar, seja naquela relação, seja naquele ambiente, seja com aquela pessoa, no seu trabalho e tudo mais. O não, ele é a ação que você gostaria de ter com atitude. O não, muitas vezes a pessoa acha assim, então quando você me chamar pra sair, eu tenho que dizer não. Às vezes eu não quero ir, tenho que falar não. O não necessariamente é um não. O não, né, pra gente trazer aqui, o não, ele é a ação. É de repente você não responder quando não tiver afim. É você não atender quando você não tiver afim. É você não sair quando você não tiver afim. É você bloquear a pessoa. É você não conviver mais com aquela pessoa. É você não dar a mínima mais para aquilo que a pessoa te fala. Entra em um ouvido, sai no outro. Tudo isso é te posicionar. Tudo isso é o não. O não necessariamente é o não aqui de quando alguém pede alguma coisa pra mim. Mas o não também eu consigo fazer com atitude, tá? Eu consigo contrariar as outras pessoas porque eu tô dizendo sim pra mim. Então o não, ele vem junto com esse monte de ação que a gente pode ter no nosso dia a dia. E qual a área da sua vida hoje que está requerendo um posicionamento seu? Vamos trazer aí à mente. Qual é a área hoje da sua vida que você olha e você fala assim, eu preciso mudar isso. Chega. Qual é a área que está requerendo um basta seu? Então comece a se posicionar nessa área, tá? E tudo que impede você, tudo que você comprou com uma energia de ser boazinha, de agradar, de continuar fazendo o que você sempre fez, para continuar nesse mesmo ciclo aí vicioso, bora liberar isso, vezes 1, Deus ilhão, pode, tá? 4. O sim para os outros não pode ser um não para você. Sempre que você tiver na dúvida, você falou sim, mas aquilo tá pesado, primeiro, vamos ver, se você queria falar aquele sim, aquilo te deixou confortável? Por que ficou pesado? E aí você faz perguntas para poder vir a consciência e você perceber se aquilo é seu, se aquilo é do outro. Então, o sim para o outro, ele não pode ser um não para você. Foi como eu falei, né, nesses outros exemplos que eu dei. Que eu era essa pessoa, né, de estar sempre agradando, sempre estar doando. E quantas vezes, gente, vou dar um exemplo simples. No sinal, você para o carro e aí tem uma pessoa que te pede lá um dinheiro ou tá comprando uma bala. Aí você se sente na obrigação de ter que comprar. Isso é o sim que você acha que você tem que dar para aquela pessoa. Só que às vezes você não quer comprar. Mas aí vem um negócio na sua cabeça e fala assim, mas você tem R$2 de moedinha ali. Você pode dar para aquela pessoa. E aí você acaba dando sim para aquela pessoa e um não para você. Porque no fundo você não queria fazer aquilo. Então, vão percebendo que são nas pequenas ações do nosso dia a dia. Não são as escolhas grandiosas do seu dia a dia em que se requer posicionamento seu. Até pode ser, mas você começar a perceber essa energia nas pequenas coisas. Então hoje eu paro lá o carro. Se eu estiver com vontade de contribuir com aquela pessoa, eu vou contribuir. Eu não tenho que contribuir só porque eu tenho tempo, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu acho que o outro tem menos do que eu, porque tudo isso é julgamento. Tudo isso é julgamento. Quando você olha de repente para sua mãe e você faz a definição de que ela não pode ter aquilo, que você precisa ajudá-la, é um julgamento que você está criando. E quando você faz esse julgamento, você desempodera a outra pessoa. Você diz para outra pessoa que realmente ela nessa vida ela não pode criar, que é você que tem que criar, e é você que tem que contribuir, porque é você que tem mais. Então são tudo isso que a gente muitas vezes mascara atrás do nosso não. E o não, ele não tem a ver com um espaço de egoísmo, de egocentrismo, de só pensar em você, no seu próprio umbigo. Até pode ser muitas vezes, né, que se requer que você pense em você.
Mas também nesses outros lugares aí, nessas outras percepções que você desempodera e você tá muitas vezes invalidando a energia do outro, invalidando a ação do outro, porque você acha que só você é capaz, que só você dá conta, que tudo depende de você, entendeu? E ontem mesmo, quando eu tava escrevendo isso daqui, eu tava me lembrando que aqui em casa, normalmente quem faz compra, né, sou eu, né, que faço compra. O Diego, quando ele adora o mercado, gente. Ele é aquela pessoa que ele passa em todas as repartições, ele adora o mercado. Eu não, sou mais objetivo, eu vou lá e compro tudo. E aí, eu não gosto de estar em mercado. Só que quando ele tá de folga, vejam bem a consciência que eu tive ontem. Quando ele tá de folga, ele sempre pede pra eu ir junto com ele. E aí, sabe o que eu falo? Eu falo assim, eu tenho que ir junto com ele, porque toda vez que ele vai, ele compra coisas a mais. Todas as vezes que ele vai numa loja de R$1,99, que não existe uma loja de R$1,99, né? Que ele vai numa loja comprar alguma coisa, que ele vai na rua sem mim, ele sempre traz algo assim a mais, né? Da cabeça dele. E eu critico isso. E ontem tava tendo essa consciência que muitas vezes eu mesmo crio isso. Eu crio, né, dele sempre precisar de mim, porque eu acho que todas as vezes que ele vai, ele traz coisas a mais. Eu fiquei, gente, qual que é o sentido disso? Por que eu não posso simplesmente olhar para ele e perceber assim, ele faz algo diferente do que eu faço? Então, às vezes eu tô ali me sentindo na obrigação de ir junto com ele, porque eu tenho esse ponto de vista de que ele vai trazer coisas que eu não traria. Mas é claro, ele é outra pessoa. Eu sou eu, ele é ele. E aí eu fiquei assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Então, nós é que mantemos nessa realidade a incapacidade do outro, a falha do outro. É você muitas vezes que tá com esse ponto de vista. E aí, se você é a pessoa que tá sempre falando sim pra tudo, né? Porque era o que eu imaginava. Não, ele precisa de mim pra ir lá e fazer a compra do mês. Quem me colocava nessa situação? Eu mesma. Porque o tempo todo eu fico o quê? Validando isso na vida dele e na minha vida. De que ele não sabe escolher, de que ele traz um a mais e nananana. Toda vez eu falo isso com ele. E aí o que se requer é que eu vá junto. E aí quem se sente sobrecarregado? Eu. Mesmo quando ele tá aqui, eu me sinto sobrecarregada em ter que ir. Então foram coisas que foram vindo assim, e eu percebi assim, nossa, o quanto que a gente faz isso o tempo todo. O quanto que você acha que você é o máximo e que a pessoa não vai viver sem você. Entendeu? Então você tem que falar assim, você tem que assumir essa responsabilidade, você tem que bater no peito. Então em todos os lugares, até embolei agora, em todos os lugares que você comprou a definição, né, de que são seus pais, você tem que honrar com sim, fazer tudo por eles, porque um dia eles fizeram tudo por você. Destrói, descria isso, pode, tá? Em todos os lugares que você comprou que são seus filhos e você tem que fazer tudo por eles. Destrói, descria isso, pode, porque é isso muitas vezes que vai criar sobrecarga, porque é você que está mantendo esse ponto de vista nessa realidade. E será que as pessoas, elas iriam se virar se você dissesse não? Será que essas pessoas, elas mudariam se você deixar de fazer aquilo que você faz por elas? Então, esse é um convite para começarmos a refletir sobre isso. Sobre o quanto que esse nosso sim incapacita o outro de evoluir, de mudar, de perceber também que ele pode, de perceber que ele pode aprender, que ele pode fazer diferente. Então, vamos a essas consciências. Um simples exemplo que eu dei no mercado, que é algo assim, que eu sempre fiz e que ontem eu estava refletindo. Eu fui ao mercado ontem e na hora que eu tirei as sacolas do carro pesadas, eu comecei a me lembrar disso. E eu falei assim, vou mudar esse posicionamento. Todas as vezes que ele for sem mim, eu vou entrar em permissão para receber a forma que ele é, né? E aí se ele trouxe a mais, se ele trouxe a menos, se ele trouxe errado, eu vou entrar em permissão com o outro para que aquilo também seja o quê? Um sim para mim, né? E o não muitas vezes para ele. Para eu falar, olha, você consegue ir sem mim. Você pode ir sozinho. Porque pensa, eu vou ficar buzinando o tempo todo. Mas você fez errado. Mas você fez dessa forma. Então vamos começar a avaliar quais são as situações que você está batendo no peito, né? Que isso te dá muito orgulho de ser o elo da sua família, de ser a pessoa que vai mudar e que só funciona se você tiver, que as coisas só vão para frente quando você coloca a sua energia. Pode em tudo isso.
Como seria você começar a escolher receber também? Como seria você começar a permitir que o outro seja da forma que ele é e tá tudo certo, tá? Então, não também tem a ver com isso. E por quinto, né? Por último, gente, eu já tô falando tanta coisa errada, tanta palavra trocada, acho que é porque eu tô com sede e eu esqueci algo. Tá tudo certo. Por último, desagrade as pessoas. Desagrade quantas vezes for necessário. Se você está na disposição de desagradar o outro, você está no caminho certo, tá? Então, quantas vezes a gente quer falar o sim, a gente mantém o sim nessa realidade pro outro, porque a gente quer agradar. E aí a gente pensa em tudo isso, né? Ai, mas eu vou desagradar o outro. Às vezes é até um pouco estranho. Sim, mas se requer que você desagrade o outro. E eu tenho exercitado tanto isso, e comecei a perceber que isso me faz bem. Não é você ter uma vantagem sobre isso, ou você, não, agora eu vou começar a falar não. Não, não é isso. Mas é você estar na disposição de desagradar. E quando você está nessa disposição de desagradar, você começa a reconhecer e perceber o que faz sentido para você, né? E o que faz sentido para você sempre é o que vai criar mais. Então, verdade, você tem vivido o seu dia a dia hoje, né? Querendo agradar todo mundo, querendo agradar as pessoas, querendo agradar, e tudo isso o quê? Vai de encontro ali, muitas vezes, ao que você gostaria de fazer e você não faz por você. Se eu te perguntasse hoje, qual momento do seu dia você fez algo pra você? Qual momento do seu dia você realmente parou um pouquinho, se conectou com quem você é? Ai, Jéssica, meu dia é corrido. O dia é corrido para todo mundo. Todos nós temos o que fazer, quem tem filhos, quem não tem filho, quem trabalha fora, quem trabalha em casa. Todos nós temos um monte de coisa, a gente faz um monte de coisa para um monte de gente. E aí, você tem que começar a perceber qual é o momento que você faz para você, né? E às vezes a gente até se sente culpada. Eu já relatei isso aqui algumas vezes, né? De que às vezes aí um dia eu vou receber massagem e é o mesmo dia que eu vou fazer unha. Nossa, acho que eu tô fazendo muito pra mim. Olha os pensamentos que a gente tem. Porque a gente sempre foi condicionada a fazer para o outro. E aí se você passou o dia inteiro fazendo algo para o outro, uau, é isso. Você é uma pessoa de valor, né? Porque você deu valor para outra pessoa. Mas se você passou o dia inteiro fazendo algo para você, o quanto a gente se sente culpado nisso? O quanto a gente acha estranho, a gente acha errado. Então, bora começar a mudar. Bora começar a perceber o que é o sim, o que é o não, o que está precisando da nossa vida de posicionamento, o que está precisando da nossa vida de limites. E tudo aquilo que a gente reclama, gente, é o que não estamos na disposição de mudar, né? E que depende de nós, não depende do outro. Depende de você começar a fazer diferente, começar a escolher fazer diferente. Tá bem? Então, essa é a consciência que eu queria compartilhar com vocês. Louise maravilhosa aqui. Fez sentido aí pra vocês, meninas? Ai, eu tô com uma sede, gente. Eu acho que eu tô quase falando não aqui pra vocês pra ir lá pegar uma água. Fez sentido pra vocês? Falem aí, vocês que estão online. Tem algo na vida de vocês que tá precisando de posicionamento? Qual que é a área que tá precisando de posicionamento? Hein, senhoras? Muito sentido, maga, maravilhosa, maravilhosa. Gente, e nós que trabalhamos com autoconhecimento, com terapia, tem eu aqui, tem a Louise, não sei se ainda tá, mas minha mãe, a Márcia também que tá aqui com a gente, que é a maga do tarô. Nós que trabalhamos com autoconhecimento, com terapia, quem empreende de forma geral, né? O que eu percebo? Eu já falei isso até com uma amiga minha que também empreende. Quando você abre um negócio, quando você desenvolve, né, uma área, você decide abrir um negócio, que seja lá qual área que for. Você começa a falar sim, porque você quer o quê? Conquistar cliente, né? Então você trabalha até depois do horário, você fala sim pra todo mundo, a pessoa pede desconto, você dá, a pessoa pede pra você atendê-la sábado à noite, às vezes nem faz sentido pra você, mas você tá ali em busca, né, trabalhando e tal, e você quer. Quando você abre um negócio, é muito comum que você acostume a falar que sim o tempo todo. E aí, o que eu vejo hoje? Muitos empreendedores, eles não sabem lidar com isso. Falam muito sim, 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 por querer espaço, por querer ter sucesso, por querer crescer. Isso é comum, isso é normal. Só que a gente tem que começar a avaliar
se isso também é um não pra gente. Que aí lá na frente, as mesmas pessoas, né? Eu me incluo nisso também, tá? As mesmas pessoas que queriam muito fazer isso, que fizeram isso, elas começam a reclamar. Quando o cliente é abusado, quando o cliente começa a pedir desconto, quando o cliente quer mandar mensagem sábado à noite, nossa, mas o cliente não tá percebendo que é sábado à noite, a gente começa a achar ruim isso. É um movimento muito comum que eu percebo. Mas quem começou? Quem deu esse limite? Quem começou o posicionamento lá atrás dessa forma, de querer sempre agradar, para criar o cliente, para que o cliente venha, né, e tudo mais, para vender mais? Fomos nós. Então é um movimento que muitas vezes você que tem que fazer de forma contrária, você que tem que fazer de forma diferente, tá? E eu falei isso porque exatamente tem várias meninas aqui que são dessa área, né, de técnicas energéticas, que trabalham com pessoas, com clientes também. E é muito isso. A gente começa a dar liberdade para o outro e depois a gente acha ruim, entendeu? Então vamos começar a perceber aí o que compramos como verdades absolutas sobre trabalhar, sobre o que precisamos manter, né, para que o cliente venha. Então é tudo isso que a gente precisa desconstruir cada vez mais da nossa vida. E até na semana passada, que eu fiz um jejum de stories aqui, e eu nem expliquei isso muito bem, mas na verdade foi algo que eu percebi de fazer, porque isso aqui estava me controlando. Eu estava falando muito sim aqui para os stories, para o que eu precisava fazer ou o que eu acreditava que eu precisava fazer. E isso era muitas vezes não para mim, porque eu me cobrava, eu achava que dava pouco, eu achava que tinha que fazer igual fulano de tal que tá fazendo. E aí eu falei assim, pera aí um pouquinho, eu vou me ausentar de tudo isso para eu ter mais clareza. Então esse não aparecer, que também é um não para outras pessoas, para quem ficou me mandando mensagem, cadê você? Tá acontecendo alguma coisa? Não tava acontecendo nada. Só que esse não para essas pessoas aqui nas telas era o sim para mim. Foram momentos que eu pude fazer várias coisas em off, perceber o que estava fazendo, o que não estava fazendo sentido para mim. Então, isso também faz parte da nossa vida. O tempo todo as situações estão nos convidando a olhar para isso. Estamos dando liberdade demais para o outro? Estamos ultrapassando o limite com o outro está ultrapassando esse limite comigo? O que se requer para que a gente comece a se posicionar? E aí não é que agora, você vai ser uma estrela aí, não é isso. Mas você mesma reclama muitas vezes dessas coisas. Então tá na hora de você começar a mudar. Tá na hora de você começar a falar o sim pra você e o não pro outro, tá bom? Louise, maravilhosa, gratidão. Tava precisando dessa live pra me lembrar de algumas coisas que vamos esquecendo. Sim! Gente, a Louise, né, ela é incrível. Ela é, assim, esse ser de luz que me iluminou aqui em Macaé. É a pessoa que eu tenho muita gratidão. E eu nem falo mais que eu tenho eterna gratidão não, entendeu? Eu tenho gratidão por ela, porque, assim, foi através do trabalho dela, através do sim dela para as ferramentas que eu conheci tudo isso, que eu conheci esse mundo, que eu tô me desenvolvendo também. Então, só gratidão, maravilhosa. Você é muito incrível, né? É muito incrível. E a vida vai mudando, né? Os ciclos vão vindo. E tudo tem um presente pra gente. O tempo todo eu tô abrindo também esses presentes. A vida vai nos convidando. Cheguei no finalzinho, mas faz muito sentido. Gigi, maravilhosa. Depois assiste do início, meninas. E é essa contribuição que eu queria trazer aqui pra vocês hoje, tá bom? E deixar o convite dos nossos 21 dias do Conectando lá com o nosso Ser Infinito, que são gratuitos, eles estão acontecendo pelo Telegram. Gente, tá sendo tão mágico acordar todos os dias, 7 horas da manhã, acordo antes, né? Mas 7 horas da manhã entro lá no ao vivo, com a meditação, com o puxão de energia. E exatamente isso aqui que a Louise falou, lembrando a gente das ferramentas, porque a gente vive numa vida muito de piloto automático, o tempo todo você está fazendo alguma coisa, está preocupado, está na ansiedade, e aí as ferramentas são exatamente isso, para você ir lá, né, e relembrar como é que é, fazer perguntas, conectar com o corpo. E várias consciências que eu tenho acessado tem sido contribuição também desse grupo. Tá um grupo muito lindo, as meninas entram lá ao vivo e a gente tá falando sobre tudo, assim, sobre tudo, puxando energia e convidando um dia de possibilidades. Então, se vocês ainda quiserem, né, se tiver alguém querendo entrar, lá na bio tem o link, pode entrar lá direto pro Telegram. E bora que a gente ainda tá na segunda semana e estamos criando mágicas, tá bom? E eu vou pedir agora pra vocês, gente, pra gente encerrar aqui, vou pedir pra vocês se conectarem
E eu vou lá pegar minha água, porque eu não vou conseguir aguentar. E minha boca tá seca. Vai se conectando, vai fechando seus olhos, que eu já volto. Saiu aqui da tela. Vai percebendo a sua respiração. Vai convidando as possibilidades de mais um dia para a sua vida. O que mais está disponível para você? Conecta agora com todas as possibilidades que você tem de falar o sim para você. Se conecta com a energia de tudo aquilo que você gostaria de criar, tudo que você gostaria de fazer. Só que você acha, ou você concluiu, de que isso não é possível. Traz a energia agora de todas as situações que você ainda não está conseguindo dizer não. Que você já tem clareza do que você gostaria de mudar. Só que isso de alguma forma ainda limita você. Olha para essa situação. Pode ser uma situação, pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, um ambiente, de que você gostaria de agir diferente, de ser diferente, só que você ainda não está conseguindo. Primeiro de tudo, eu gostaria que você trouxesse a energia da autocompaixão consigo mesmo. E é aquela energia de que tá tudo bem, se você ainda não conseguiu. Tá tudo bem se ainda é difícil para você. Tá tudo bem se você já sabe o que precisa ser feito, só que você ainda não conseguiu fazer. E começa a perguntar agora o que se requer ao universo para que essa situação mude. O que se requer para que eu consiga me posicionar. E que, na verdade, eu é que preciso escolher me ver grande. Eu é que preciso falar o sim para mim. O que você tem negado e que você já sabe. Em todos os lugares, espaços, consciências, realidades em que você tem falado não para você. Em diversas situações. Bora revogar, destruir e descriar. Pode. O que se requer para que você tenha facilidade em dizer o que você sente? Para você colocar limite ao outro? O que se requer para que o outro ele não tenha mais esse poder sobre você? E esse poder é você quem está dando. Quantas vezes você tem se feito de pequena, achando que o outro ele é maior do que você? Todos os sentimentos que te vêm de incapacidade, incerteza, dúvida, medo, destrói e descria. Pode. Tudo que você aprendeu sobre ter que agradar,
que você tem que ser prestativa, que uma pessoa prestativa é aquela que serve as outras pessoas, fazer o bem sem olhar a quem. Todas essas crenças que você aprendeu ao longo da vida e que de alguma forma te colocam em prisões. Verdade, vamos revogar, destruir e descriar agora? Sim, pode, POC. E toda mentira que você comprou, de que se você começar a se posicionar, você vai ser egoísta, de que as pessoas elas não vão mais te ver com os mesmos olhos, de que você vai perder as pessoas que você ama, de que as pessoas não vão te entender. Tudo que isso é, tudo que isso representa, destrói e descria. Pode, POC. Toda prisão mental que você entrou na tentativa de ter que acertar, de que quando você fala um sim para outra pessoa, muitas vezes você está tentando acertar. Em todos os lugares que você tenta acertar, evitando errar, destrói e descria. Pode, POC. E se vem a mesma história na sua cabeça, de que nada vai mudar, de que você está consciente, mas você não consegue fazer isso, porque é assim. Vamos agora colocar um algoritmo, usar um algoritmo, para que esse sentimento de culpa, esse sentimento de remorso, não faça mais parte da sua vida. De que todas as vezes que você tentar se posicionar, você se sentir culpada, porque você poderia ter feito diferente e você escolheu não fazer. Então agora vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6, 6. Para você parar de falar a mesma história. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. E que para todos esses sentimentos, para que eles morram de uma vez por toda na sua vida, o medo, a culpa, o remorso, a falha, vamos na energia 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 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 9. Que de uma vez por todas, tudo aquilo que limita você, que de alguma forma coloca você em caixinhas e atrapalha a sua evolução, atrapalha a sua conexão com quem você é, destrói e descria. Pode, POC. Começa a puxar a energia agora, bem lá do centro da Terra, da autovalorização. Começa a puxar essa energia e eu gostaria que você trouxesse a sua atenção para o seu chakra laríngeo, que é o da garganta. Traz essa energia agora. Como a Terra pode contribuir para que você comece a falar aquilo que você sente, para que você não engula mais aquilo que não te cabe, para que você fale exatamente o que você gostaria, para que você comece a se posicionar. Então traz a energia agora disso. Como seria a sua vida se você vivesse a todo nanosegundo falando realmente o que você quer, trazendo para o outro exatamente aquilo que você pensa, e que tudo que você compra às vezes de que você tem que ter dedos para falar, tem que ter jeitinho, tem que saber como falar, tem que saber a hora certa de falar, e tudo isso faz com que você acabe não falando nada. Destrói e descria. Pode, POC. Então traz essa energia agora para sua garganta e que tire o bolo que atrapalha você, esse bolo que existe aí de você remoer ou de você não conseguir falar, não conseguir agir, não conseguir se posicionar.
Remove tudo isso agora, porque a Terra está contribuindo com você. Eu estou aqui também sendo esse canal que se requer. E começa a dizer para você mesma, na sua cabeça: eu sou a fonte criadora para atualizar em meu universo todos os meus desejos. Eu sou a fonte criadora para atualizar em meu universo todos os meus desejos. Tudo começa por mim e eu escolho hoje me posicionar. Tudo começa por mim e eu escolho hoje me posicionar. Só por hoje eu vou falar o sim para mim. Só por hoje eu vou falar o sim para mim. E vai deixando essa energia percorrer por todo o seu corpo, indo para todos os cantinhos, liberando mágoas, liberando dor, liberando remorso, liberando a culpa em ter tido, ter falado sim para o outro, quando na verdade você queria dizer não. Liberando tudo aquilo que você comprou como verdade sobre se sentir errada sobre essa situação. Deixa que tudo isso vá embora. Deixe que as células do seu corpo elas vibrem na energia do amor, na energia da gratidão, da autocompaixão. E não importa se até 10 minutos atrás você agia dessa forma, mas agora você escolhe ser diferente. O que você pode fazer de diferente hoje? Quantos sims você pode dizer à sua vida hoje? Quantas possibilidades vão chegar até você através desse sim? É essa energia convidativa que você pode escolher ter hoje. E aos poucos vai voltando aqui, para esse momento aqui e agora. Se você escolhe ainda ficar mais um tempinho, você pode. Mas se você escolhe, vem aqui mexer o corpinho, espreguiçar comigo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E se você escolhe facilidade, bora. Vocês estão bem aí? Todo mundo calado. Ah, tô vendo o coração. Ai, maravilhosa. A gente tem um maravilhoso também aí. Gratidão, Cecília linda. Gente, Cecília e mamãe, ó, estão lá no grupo. Cecília tá maratonando, né, Cecília? E mamãe também. Estão lá no grupo e é isso. Gratidão pela vida de vocês. Bora para mais um dia. E lembre-se sempre, né? A vida tá esperando para dizer sim para você. Então, o que se requer é que você fale sim para você também, tá bem, querida? Beijos. Você chorou? Por que você chorou? É muito maravilhoso. Sim, Gigi, maravilhosa. Amanda acordar com o corpinho de manhã. Denise, quanto tempo, né? Beijos, amores. Gratidão. Terça-feira a gente se encontra aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. E sim, o nosso corpinho é muito grandioso, gente. Muito. Atualiza tanta possibilidade. O que mais é possível, né, maravilhosos? Ó, fui, que a vida tá esperando por nós. Bora!